Olha que joguinho bosta, hein? É horrível, eu sei. É horrível ficar falando pós-derrota e etc. Tanto que eu até demorei pra gravar esse vídeo aqui. Mas fazer o quê, né? Isso aqui é análise individual dos jogadores e principalmente dos jogadores, do que do treinador, de Fluminense 0, Grêmio 1. Roda a vinheta. Bem, vocês já sabem, seja bem-vindo, etc. Não sei o que, eu sou Gabriel Amaral, jornalista, tricolor. Deixa seu like aí embaixo e vamos embora para análise. Começando por Muriel. Praticamente não participa do jogo durante um bom período, não tem nenhuma culpa no gol. E na reta final ele tem dois lances ali, né? Um que ele vai tentar encaixar e erra, e assim, ridículo, quase dá o gol pro Grêmio. E outras duas defesas, na verdade foram três lances, outras duas defesas muito boas, né? Uma defesa bonita no canto, num chute de perna direita, né? A bola vai cruzada, e uma outra cara a cara. Por isso, uma nota 7, afinal de contas, fez duas defesas importantes, teve quase que uma entregada, né? Que já é habitual, mas sempre entra na conta da nota. Mas no bojo todo, uma boa partida de Muriel. Lateral direita com Igor Julião. Aí esse é um que eu não tava achando que tava indo tão mal assim na partida, mas quando você olha lances mais isolados, você percebe que a partida de Julião foi muito ruim. Porque assim, tava cumprindo ali a função, ele nunca vai no fundo, é o lateral que cruza do bico da área, a gente sabe todos os problemas que o Julião tem. Quando você olha o lance do gol, ele não ter velocidade, porque ele tá quase que no máximo ali dele. Na transmissão falaram que ele segurou e não correu tanto para acompanhar a PP. Se você olha o lance inteiro, ele tá correndo no máximo dele, ele não acompanha a PP que não tava no máximo. Então, só achei um defeito e chega atrasado no gol. Além disso, outros erros na entrada da área. Então assim, achei uma partida que se você tirar lances capitais, foi uma partida médio ruim. Quando você coloca os lances capitais, uma partida tenebrosa de Igor Julião, por isso a nota 2. A dupla de zaga, já coloco o Nino e coloco o Lucas Claro. Vamos lá, para subdividir, a partida da zaga foi boa. Para subdividir, eu vou subdividir primeiro com o Nino, uma partida, pega as outras análises de Nino e ouve, porque eu não vou ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa não. Um zagueiro jogou muito bem e foi atrapalhado, aí no caso a dupla de zaga foi atrapalhado pela falta de cobertura nos laterais, que eu falo lá na análise pocket, explico melhor. Só acabou atrapalhando um pouquinho a atuação deles, mas não era culpa deles. Já sobre o Lucas Claro, achei que foi um pouquinho inferior a Nino, porque no começo do jogo me parecia um pouco afobado. Ele chega em alguns lances, tá meio ali que afobado, não sei se era por uma questão do esquema que fazia ele ficar mais atento no jogo e ver essa afobação, mas tirando isso, uma outra partida muito boa, assim. Os elogios estão ficando repetitivos, né, aos zagueiros. Na lateral, a dupla de zaga, né, a nota Nino, nota 7,5 e Lucas Claro, nota 7. A lateral esquerda com o Danilo Barcelos, partida ruim de Danilo Barcelos. A primeira derrota dele, vestindo a camisa do Fluminense, vinha de uma sequência ali de partidas interessantes, boas, mas vamos combinar, né, que em parte por causa do esquema, em parte por causa dele também, muitos ataques do Grêmio nas costas de Danilo Barcelos. A gente tem que lembrar que a jogada do gol é construída nas costas de Danilo Barcelos, né? É construída pela esquerda. Ela sai de uma falha de Julião não acompanhando pela direita, mas a jogada é toda construída pela esquerda. Assim como no segundo tempo, lances em que ele perdia a bola na frente, não tinha cobertura? Não tinha. Mas ele perdeu a bola e ele não estava lá na lateral. Então assim, tem que ser cobrado por isso. Tem que ir pro banco? Pelo amor de Deus, não. Egídio reserva. Mas fez uma partida ruim, por isso a nota 3,5 para Danilo Barcelos. O meio de campo. O meio de campo começa com Dodge. Bem, dos males, o menor. Não só em tamanho, mas eu cheguei a ver gente reclamando, até na live que eu fiz depois do jogo, teve gente que reclamou, pô, mas Dodge aí, ó, tem que ir pro banco mesmo, porque eu não achei a partida ruim, pelo contrário, achei até que foi um dos que se salvou dentro de campo, né? Daqui pra frente vocês vão ver que praticamente ninguém mais se salva. Dodge fez ali, o que a gente espera de Dodge? Vontade na marcação, né? Uma disposição na marcação que faz a diferença, fazendo o desarme, chegando, se antecipando, e a transição, dominar a bola e ultrapassar a primeira linha do Grêmio sem muita dificuldade, às vezes ultrapassando a segunda. Ele tentou pelo menos fazer alguma dessas coisas e fez outras. Não achei uma partida ruim de Dodge. É óbvio que com esse adiantar dos volantes, já que o Fluminense não tinha criação, ele é prejudicado, porque se ele se adianta mais, ele não faz mais cobertura. E aí foi onde a gente viu o Grêmio contra-atacando o tempo
tempo todo. A atuação dele é prejudicada por uma atitude do treinador, mas tecnicamente não foi tão ruim. Por isso, a nota 6,5. O outro volante é o Hudson. E aí esse, eu acho que ele ganha da forma como o treinador coloca ele para jogar. Porque o Hudson, jogando como primeiro volante, bate demais. E com 3 minutos, ele dá uma entrada violenta que já era para amarelo. É porque a árbitra economizou nisso. E a gente tem visto seguidas vezes, e não sou só eu falando, são várias pessoas, até mesmo os que gostam de Hudson, etc. Seguidas vezes a gente vem aqui na análise falar: o Hudson era para ter tomado um cartão, aquele lance era para vermelho, ele tomou amarelo, aquele lance era para amarelo, ele não tomou nada. Seguidas vezes. Ou seja, ele como primeiro volante, ele como jogador de marcação, ele é violento, ele chega atrasado. Mas da forma como ele está jogando, e aí eu incluo essa forma mais adiantada, isso facilita um pouco a vida dele, porque é só na disposição. E assim, a gente tem que falar uma verdade, o Hudson tem muita disposição. Então, achei uma partida nesse jogo em que ele teve uma disposição enorme, mas falta qualidade. Ele não é meia de criação. Deu um chute mais ou menos ali de fora da área e foi praticamente a única coisa que a gente viu de Hudson jogando mais avançado. Fica com a nota 5 porque ele não é um péssimo jogador, né? E até que no jogo contra o Grêmio não foi o pior em campo, mas não pode ser titular também, né? O outro jogador que fechou o meio de campo no primeiro tempo foi Michel Araújo. Uma partida muito ruim, mas antes de você tacar todas as pedras do mundo, e lembrando, eu não sou da turma do Se Habla é Bom, tá? Não é porque hablou que eu acho bom, não. Eu brinco com isso, eu zoo com isso. Tem um plano de membros, por sinal, que tá aqui o link na descrição, tá o botãozinho aqui embaixo, que o nome é Se Habla é Bom zoando com isso. Mas é para se destacar. Michel Araújo foi achincalhado e muito apontado no primeiro semestre do ano porque jogava nessa posição pelo meio e estava jogando mal. Toda vez que entrava, jogava mal. Quando Michel Araújo entra para jogar na ponta direita, ele se torna um dos destaques do time, em alguns momentos sendo o pilar do time ao lado de Dodi e Lucas Claro. Bem, Odair escolheu, com a saída de Iago por Covid, escolheu colocar Michel Araújo jogando pelo meio de novo. E mais uma vez não rendeu. Então nesse ponto jogou mal? Jogou. A nota é pela atuação dele. A culpa é dele? Ele foi escalado numa posição em que ele até acha que joga melhor, ele já deu entrevista falando que ele prefere jogar por ali, mas convenhamos, não é a melhor jogada. Ele não tem habilidade para criar desse jeito, ele joga dando tapa na bola e quem joga pelo meio dando tapa na bola perde a bola, porque tem pouco espaço. Bem, uma partida ruim, fica aí com a nota 4,5. E por que a nota não é tão ruim? Porque tem esse lado da má escalação também, né? Eu às vezes pondero, às vezes eu considero que a má escalação poderia ser, é um fator que atrapalha o jogador, então eu relevo um pouquinho, igual o caso do Michel Araújo. Às vezes eu considero que a má escalação também não é a culpa 100% do treinador. O jogador também executou muito mal aquela função, né? Então eu sempre tento ponderar os dois. Chegamos ao ataque e no ataque a gente começa com o Wellington Silva. Bem, esse é um jogador que me assusta ainda ser titular do Fluminense o tempo inteiro. É sempre a primeira escolha de Odair Helma para colocar titular. Nesse jogo, por exemplo, o Wellington Silva até foi uma opção pela esquerda com tabelas no primeiro tempo, das pouquíssimas opções. Vamos lembrar, daqui para frente a gente está falando de atacante e o Fluminense foi nulo no ataque, foi horroroso no ataque. Então qualquer análise aqui parte de que o Fluminense foi horroroso. E isso tem em parte também o Wellington Silva. Não conseguiu ser o jogador que cisca e quebra as linhas do Grêmio, não foi em nenhum momento esse jogador. Teve uma ou duas jogadas só, mas muito pouco para alguém que é para ser titular do Fluminense e que ganha um salário de quase 300 mil, um dos maiores salários do Fluminense no momento. Então fica aí, óbvio que a nota não envolve salário, né, mas é uma produção muito baixa ainda para isso. O Wellington Silva fica aí com a nota 4,5. Outro que jogou também o primeiro tempo foi Caio Paulista. Caio Paulista teve uma função importante contra Atlético Mineiro e Fortaleza, principalmente, primeira função dele era não deixar o lateral adversário subir, ser um jogador de força e de marcação. A segunda função, ser um jogador mais ofensivo. Bem, ontem não tinha a menor necessidade disso, já que o próprio Odair Helma fala para o Wellington Silva e também para Caio Paulista para não ficar acompanhando o lateral, ser uma presença nas costas do lateral. Nessa função, Caio Paulista não rendeu ainda e, mais uma vez, continuou sem render. Errou passe bobo na frente da área, chutes que não saíram com uma força, né,
igual a do Atlético Mineiro, né? Não foi um chute potente e não justificou em nada a escolha de Odair Hellmann por ele. Um erro, para mim, muito ruim de Odair, porque tinha jogadores no banco com sabidamente mais qualidade que ele e que sabidamente fazem melhor a função que ele queria que Caio fizesse. Na centroavância, Frederico. Bem, aí eu falo que o ataque foi horroroso e agora o que você vai falar de Fred, hein? Vou falar que ele não foi muito bem mesmo, não. Ele aparece pouco, precisa de jogarem para ele, ok, a gente concorda com isso já. Errou alguns pivôs, dominou, teve 2 bolas na lateral no primeiro tempo, que ele recebe na linha lateral e ele não consegue dominar a bola sai lateral pro Grêmio. Achei isso errado. Porém, teve uma chance de finalizar e subiu mais que o zagueiro, cabeceou e o goleiro fez uma defesaça. Ele quase foi decisivo. Fred vai ter 1 a 2 chances por jogo, se ele continuar tendo isso, ele vai fazer um gol a cada 2 jogos, a cada 3 jogos, que é a média que ele vem fazendo. No jogo contra o Grêmio, especificamente, é aquele negócio, o jogo, se aquela bola de cabeça dele entra, é o Fred decisivo, o Fred ídolo e que precisa estar em campo. Como não entrou, é o Fred peso, o Fred cone, etc. A análise aqui não é só baseada nisso, não, mas óbvio que influencia. O problema maior de Fred, pra mim, é quando ele sai, porque às vezes quem entra. Bem, passando para os reservas, Luca fica sem nota, né? Pelo amor de Deus. Mais uma vez entrou faltando 4, 5 minutos. Achei até que Luca, que tinha sido contratado, era para um show de Flufest, de alguma coisa que era aquela cantora do Tô Nem Aí, né? Porque o Luca mesmo nunca aparece jogando, já que Odair Hellmann sempre prefere colocar, e este entrou dessa vez com cerca de 15 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou quase meia hora, Felipe Cardoso. Não tem condições. Eu não vou nem perder tempo de vídeo falando de Felipe Cardoso aqui. Só um detalhe. 15 minutos de Felipe Cardoso em campo, né? Dos 15 aos 30 do segundo tempo. Ele tinha recebido 3 bolas. As 3 que ele recebeu, uma ele dominou e tocou. A outra, a bola bate nele e vai para um jogador do Fluminense. E a terceira, a bola bate nele, porque ele não consegue dominar, esse é o bate nele. A bola bate nele, ele não consegue dominar, contra-ataque do Grêmio, quase gol. Ele tem uma chance de finalizar, finaliza rasteiro, fraco, num passe de ganso. E assim, não dá para Felipe Cardoso ser usado pelo Fluminense, com o Fluminense tendo Matheus Pato no Sub-23, que eu não acho um bom jogador, com o Fluminense tendo John Kennedy, com o Fluminense tendo Luca, com o Fluminense tendo Caio Paulista para jogar por ali, qualquer um, mas não dá para Felipe Cardoso ser jogador do Fluminense. Não dá. É ridículo isso, é ridículo, o jogador é ridículo. Pela disposição fica aí uma nota 2. Outro que entrou foi Luiz Henrique. Entrou e no marasmo ofensivo do Fluminense eu vou dar uma nota 5 para ele, porque entrou querendo o jogo, pelo menos. Tentando na individualidade, mas nem assim estava indo. O jogo estava travado, o Fluminense estava apático, estava estranho o jogo contra o Grêmio. Não me admiraria surgir uma bomba de confusão em vestiário, não sei. Mas estava estranho demais o clima contra o Grêmio. Luiz Henrique entrou na individualidade, tentou partir para cima no drible, tentou no lançamento e fez até o lançamento que quase saiu o gol no último minuto lá com o voleio, meio voleio de Luca, né? Tirando isso, fica com a nota 5, porque apesar de ter tentado na individualidade, foi inefetivo também. Para fechar, 2 que entraram no intervalo. E eu começo com MP Marcos Paulo. Até esqueci o nome dele. E ele tem se tornado esquecido, né? Infelizmente. Marcos Paulo entra numa apatia gigante, perdendo bola no meio de campo, tentativa de drible. Marcos Paulo parece... Pra quem jogou o Winning Eleven 9, eu não lembro se o 10 também tinha isso. O 10 era o Bomba Pet, né? Mas o Winning Eleven 9 tinha essa função que era o Double Speed. Você adiantava e o jogo ficava na velocidade 2. E ficava todo mundo muito rápido e tal. A aparência é que Marcos Paulo tá jogando... Tá todo mundo jogando no double speed e ele tá jogando na velocidade normal. Porque ele domina a bola e vai dar um corte e pra cá... Assim, tem qualidade. Qualidade, passe, drible, isso não se perde. Isso não tem como você perder. Tanto que lá no final do jogo, o lançamento de Luiz Henrique que eu citei, é Marcos Paulo que faz um ótimo domínio, ajeita, dá uma girada e cruza para Luca. Ele tem qualidade. Para onde está indo essa qualidade, eu não sei. Mas, numa dessa, fica aí com uma nota 3,5, porque pelo menos ele jogou menos tempo do que muita gente. E o outro, Paulo Henrique Chagas Lima, o Ganso. Assim... Eu sempre falo aqui, dinheiro não vem para análise, etc, salário não vem para análise, eu sempre coloco isso, apesar de eu ter mencionado a de Wellington Silva, eu não coloco o valor na minha análise dentro de campo, mas o dinheiro vai para análise quando a gente espera do jogador. Por que todo mundo reclama muito de Ganso e mais uma partida tenebrosa dele é a segunda seguida? E quando eu digo mais uma, não é que todas no Brasileiro foram.
Eu vinha destacando. O Ganso precisava receber chances. Recebeu e não mostrou que merecia receber mesmo. São 2 jogos seguidos muito ruins. E o que todo mundo repara quando o Ganso vai mal? Porque toda vez que o Ganso domina a bola, todo mundo faz isso aqui, ó. Olha pro campo para poder ver o que ele vai fazer. Espera-se algo diferente. Nas últimas vezes tem surgido algo diferente mesmo, tanto quanto Fortaleza quanto o Grêmio. Até mesmo as coisas que a gente sabe que ele acerta, que são passes simples, ele tem errado. Não só a apatia de Ganso, depois ali de 2, 3 minutos que entrou e começou a errar, ficou completamente apático, quanto uma displicência de alguns toques que não precisavam ser feitos com tanta pompa, com tanta situação assim, mas eram feitos. Enfim, me preocupa esse clima que ficou ali agora com o Ganso, e não porque ele vai repetir o Oswaldo de Oliveira, seu burro e etc., mas com o dinheiro que é escorrido para ele, e são mais 3 anos e meio de contrato. Eu sempre falo aqui, Ganso não precisa que eu defenda ele. Eu não quero defender Ganso, eu tô cagando. O cara ganha 50 mil vezes mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira. Não precisa, eu não vou ficar defendendo o jogador. O que eu quero é que o dinheiro que o Fluminense está gastando seja recompensado. Eu tento achar formas para isso. Tá cada vez mais difícil. Sobre o Odair Hellmann, eu vou deixar, deve ter outro vídeo aqui hoje ainda, nessa segunda, sobre a coletiva que ele deu, porque eu achei interessante, mas vou deixar aqui uma frase que ele falou no final, em uma das respostas da coletiva. A culpa é toda minha. Ele assume a culpa, diz que os jogadores fizeram o que ele pediu. Então, a gente já pode apontar o dedo. Nesse caso, podemos apontar o dedo. As escolhas foram dele e os jogadores fizeram o que ele pediu. Está na hora, então, dele fazer uma autocrítica e mudar algumas coisas. Não pode Caio Paulista ser titular com o Luiz Henrique no banco. Não pode Felipe Cardoso ser a primeira opção para entrar quando ele tem, pelo menos, Miguel, Luca, Marcos Paulo. E Marcos Paulo já tinha entrado, né? Mas Miguel, Luca, Luiz Henrique e outros jogadores para entrar também. Não dá. Não dá. São erros bizarros, assim, que consertando esses erros e lembrando, consertando esses erros e outros que são bizarros, mas hoje não foi cobrado, que é Muriel, talvez a gente possa voltar a olhar para cima de novo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.